Aqui você tem o crescimento de Daniel, porque Daniel vai se sobressair. Isso aqui é muito importante. Daniel vai se sobressair. Agora, é muito importante que você compreenda que Daniel chegou na Babilônia querendo ser o bambambam? Não. Daniel chegou na Babilônia, eu quero é crescer. Não. Eu quero é ser grande. Não, senhor. Eu quero é ser famoso. Também não. Eu quero é meu nome espalhado. Não. Não. Daniel não chegou. Primeiro, ele não tinha perspectiva de crescer lá, porque ele era um escravo. Escravo. Ah, rapaz, é negócio sério. Ele era o quê? Um escravo. Ele era simplesmente um escravo. Segundo, ele vai para lá e ele sabe que tem toda uma cultura, tem todo um poder diabólico envolvido ali na Babilônia. Daniel, ele vai viver como um judeu na Babilônia, junto com os seus companheiros. E por que Daniel vai se sobressair? Daniel sonhava, porque hoje nós temos muito na igreja essa ideia de sonho. Até eu acho que tu tens também. Meu sonho... Olha, veja bem, profissionalmente, academicamente, a gente tem aquele sonho. Eu quero me formar, não é assim? Sim. Eu quero me formar, eu quero fazer um curso de teologia. Agora, eu quero ser maior do que o Billy Graham. Deus é nessas coisas? Não, não. Eu quero ser maior do que o pastor fulano. Deus é nisso? Não, não. E é o que está acontecendo. Tem jovem que está pegando esse espírito que entrou nesses pregadores e nesses cantores. Eu quero esta unção dobrada. A unção dobrada que ele recebe, Eliseu recebe de Elias, era para enfrentar o pecado. Isso. O poder que estava massacrando o povo de Deus além de Samaria. Ou seja, a idolatria. Jezabel trouxe o pecado. Então ele quer porção dobrada, não para se sobressair. Olha, esse negócio, pregador fulano tem mais unção, fulano tem mais graça, fulano... Pronto, o mesmo Jesus que está em mim está no pregador. É claro, como eu preguei agora, terça-feira, que quem se dedica mais, tem mais. Não é assim? É verdade. Porém, o mesmo Jesus que me salvou, salvou o Magno, salvou o Daniel. E Deus não nos dá a graça e o Espírito dele para nós andarmos com essa história de que eu vou ser maior, eu vou crescer, eu vou sobressair, Deus vai me elevar. Não é esse o nosso espírito. O apóstolo São Paulo, ele diz isso lá em 2 Coríntios 12, 9. E em 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. O que eu sou. Ou seja, Paulo entendia que tudo que ele estava fazendo, tudo que ele estava realizando era porque Deus era com ele. Deus era com ele, era a graça de Deus na vida dele. Então agora Daniel vai sobressair. Como, pastor Ziel? O rei, nós estamos agora em um novo governo, em um novo império, e tudo que é novo se busca uma nova política. É verdade. Não é isso? O rei vai estabelecer a nova política e como ele está colocando ordem na casa, na Babilônia, no governo, então o rei Ciro ele começa ele conquista tudo, põe o Dário e aqui começa uma nova organização. E nessa nova organização, para que não desse prejuízo aos cofres, né, para que o rei não sofresse dano, ele coloca 120 presidentes, não é isso? E o 120. Ou príncipes, não é isso? Ou nós chamamos aqui também de assistentes, não é isso? Isso. Que na verdade vão figurar como governadores. Exatamente. Dentre esses 120, dentre os 120, ele vai colocar quanto? Três príncipes. 3 príncipes. Esses 3, eles estariam acima dos 120. Olha como isso é interessante. Ali, eu posso imaginar pelo texto que os 120 seriam pessoas de alto nível econômico, filosófico, social, intelectual. Era só bichão da época. Era a nata. Os escolhidos. Era só gente da alta sociedade e de alto nível intelectual, pensante, da letra, dos cálculos. Porque isso era para não dar prejuízo ao rei, e era para trazer equilíbrio no governo, ordem. O rei não ia colocar qualquer um. E ele está organizando a casa. Então, dentre os 3, veja que um foi escolhido. Quem era? Daniel. Só que o texto, veja bem o verso 3. Olha o que o texto diz. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes. Peraí. O mesmo Daniel se distinguiu. Olha aí, no hebraico, ravá, essa expressão aí no próprio texto, ravá é a pressão elevar-se, erguer-se.
essa expressão ravá do hebraico é Sobressair. sobressair-se. Só que Daniel vai se sobressair como? É aqui que está a diferença. Ele não vai se sobressair só porque ele tivesse inteligência. Eu te pergunto, os outros tinham inteligência? Tinha. Os outros tinham conhecimento? Tinha. Os outros tinham formação? Tinha também. Os outros tinham cultura? Também. Os outros tinham pensamento filosófico? Também. Mas em que Daniel vai se distinguir mais do que ele se ele tinha tudo isso? Ele tinha um espírito excelente. O espírito excelente. A menção aí a respeito da presença de Deus na vida dele, como sempre foi. Além de todas as qualificações humanas, Daniel tinha a presença de Deus. E como ele tinha a presença de Deus, alia-se a isto sinceridade, Isso. verdade, Exatamente. caráter, vida ilibada, moral intocável, justiça, santidade. O rei admirava Daniel não só pela cultura, porque às vezes tu pode ouvir o maior economista do mundo, mas ele é um raparigueiro, ele é um cachaceiro, ele é um pederasta, ele não é assim? Uma pessoa de vida que vive banalizando a própria profissão. Uma vida vil, comprometida. Isso. Olha que nós sabemos, Augusto Conte mesmo, pai da sociologia, ele falava de viver em sociedade e não sabia viver nem com a mulher dele. Não é assim? Tem muita gente que escreve sobre economia, mas não sabe economizar nada. Vive endividado. Vive endividado, não é assim? Então, isso aí não depende. Até você diz assim, eu vou fazer teologia porque eu quero me sobressair. Não penso que é isso aí não. Eu vou fazer grego, hebraico, latim, eu quero me tornar o maior pregador. Não é assim não, meu filho. Não vá nessa não. Daniel não fez nada na intenção de se sobressair. Ele vivia a vida dele normal. Com sinceridade, com verdade. É isso que o próprio texto ele quer mostrar para nós. Então aqui, quando o rei escolheu os 3 para estarem acima dos 120, aí Daniel vai ter o quê? Vai ter mais de destaque. E quando ele vai ter mais destaque, é aqui que nós vamos começar. Entendeu? Quando ele tem destaque, por quê? Vida exemplar, caráter ilibado. Ok? Daniel, irmãos, olha só para vocês terem uma ideia. A gente chega nesse capítulo aqui, aí pensa assim, vocês sabem quantos anos Daniel já tinha trabalhado com Nabucodonosor? 50 anos. Muito tempo. Tinha passado quantos anos? 50 anos. Ou seja, ele vai subir agora para um novo governo, qual era? O dos Medos. E por que o rei vai convidar alguém que era da Babilônia para ser um dos chefes? Sabe por quê? Ele poderia até dizer, não, ele vai ser meu inimigo. Ele é de outra cultura, ele trabalhou para o rei Nabucodonosor. Mas por que o próprio rei manda chamar Daniel? Alguns historiadores bíblicos dizem que Daniel já estava fora do governo, porque era outra gestão. Mas o rei mandou chamar porque soube do caráter, da história, do procedimento, da vida, da verdade, da sinceridade, da santidade, do exemplo, da equidade, da pureza, da justiça na vida de quem? Daniel. De Daniel. Ou seja, não basta você querer a cadeira, não basta você querer se sobressair. O que vai fazer Daniel se sobressair, primeiro, a presença de Deus na vida dele. Segundo, as qualidades morais, as qualidades de comunhão com Deus. E em terceiro, aí é que vem em terceiro lugar. Vem o quê? As qualidades profissionais. Aí é que vem o currículo. Tem jovem que ele vai apresentar o currículo dele, é todo amacacado, ele não ora, não lê Bíblia. Aí quando é reprovado, ele diz, meu Deus, eu não cresço. Porque às vezes tem um cara que não é nem cristão, mas ele é pontual, é assim ou não é? Ele é pontual, ele é sincero, ele chega na hora exata, é assim ou não é? E às vezes o crente que diz que tem Deus é o mais preguiçoso. Tem jovem. Não é preguiçoso não, né? Não, graças a Deus não. Tem jovem preguiçosa, que lá no emprego o pessoal fica dizendo assim, ainda diz que é crente, uma desgraça dessa. É assim? Está manchando a igreja. Manchando a igreja. Então o que acontece aqui? Olha, Daniel, queridos irmãos, 50 anos, olha irmãos, isso aqui não é brincadeira não, 50 anos de vida pública, 50 anos de vida com Nabucodonosor. Mas agora Dário manda chamar quem? Daniel. E aí Daniel vai ter grande destaque. Por que ele vai ter grande destaque? Sinceridade,
caráter, comunhão com Deus, vida santa, vida pura, um histórico... Como era o histórico dele? Diz aí. Um histórico ilibado. Ai, Olha, inclusive vou fazer até uma comparação aqui. Muitas vezes, as pessoas que gostam de política, né? Aí um exemplo, um prefeito ou um governador ganha. Sim. A partir do momento que ele ganha, né, ele é eleito pelo povo, o povo espera 1001 coisas dele, menos que ele coloque numa secretaria do Estado ou uma secretaria municipal, alguém que fez parte do governo anterior, que era o seu rival. Mas, às vezes, ele coloca alguém e muitos não entendem por quê. Mas a explicação é justamente essa, porque era bom. Ele era contra o governo, o sistema do governo, mas lá dentro havia alguém que tinha um trabalho bom, tinha uma conduta boa, era bem visto, era um ótimo profissional, e assim foi com Daniel. Quando o rei olhou para ele e disse, rapaz, ele era lá do meio dos babilônicos, junto com Nabucodonosor, mas ele é bom, tem um histórico perfeito, chama ele que a gente vai dar um emprego para ele. Muito bem, é isso. Então, veja bem, os acólitos que estavam no reino, eles viram que Daniel estava também entre eles, mas dentre eles é tirado 3, e entre esses 3, quem é que vai se destacar? Daniel. Ou seja, ele se destaca entre os 120, e quando sai dos 120, ele se destaca onde? Entre os 3. Entre os 3. E aí o que acontece? O rei já ia promover quem? Daniel. Toda essa armação, todo esse truque, toda essa artimanha montada maleficamente é porque eles sabiam que Daniel ia crescer no governo. E tem pessoas que não suportam quando o outro cresce. Tem pessoas que não suportam quando o outro sobressai. Não é assim? É verdade. Então, veja que a vida cândida, a vida limpa de Daniel foi que fez ele se sobressair. Às vezes tu tem um currículo lindo, é doutor, mas é um doutor preguiçoso, é uma doutora que não vai para lugar nenhum. Por quê? Não tem a excelência, não tem o espírito de excelência que Daniel tinha. É verdade. Juventude de todo o Brasil. Bota para cá, Daniel. Juventude de todo o Brasil. Honre a Deus com a tua vida de comunhão, de oração, de intimidade. E também tenha uma vida ilibada. E também se qualifique. É isso que nós vamos aprender aqui. Então, nessa primeira